Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida no dia de hoje. Estamos chegando no nosso 6º dia de mentoria espiritual. Tenho certeza que se você tem permitido essa palavra criar raízes na sua vida, muita coisa já começa a mudar. A palavra diz no livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O propósito dessa mentoria é fornecer para você palavras poderosas que vão renovar a sua mente, que vão trazer uma nova perspectiva sobre como você construir a sua espiritualidade e ter uma espiritualidade sadia e corajosa em meio a um mundo adoecido e amedrontado. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17 e versículo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 17 e versículo 3, que diz assim: fiquem atentos. Se você vir seu amigo agir errado, corrija-o. Se ele ouvir você, perdoe-o. Mesmo que ele erre contra você 7 vezes num dia, e nas 7 vezes disser, sinto muito, não vou fazer de novo, perdoe-o. Os apóstolos então pediram ao Senhor: dai-nos fé. Mas ele disse: vocês não precisam de mais fé. Não há mais ou menos fé. Se vocês tiverem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderão dizer a essa figueira: jogue-se no lago, e ela o fará. Amém? Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Senhor, nessa manhã, enquanto essa pessoa vê esse vídeo, que o teu Espírito fale ao coração dela. Pai, em nome de Jesus, remove todos os obstáculos, remove todas as fortalezas mentais causadas e criadas pelo humanismo ou pelas trevas, para que tua luz, a luz que despedaça todo jugo, venha sobre esta vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Prestem bem atenção, amados irmãos. O que é que Jesus está falando para os seus discípulos aqui? Ele está mostrando que a fé nele é uma fé prática. Nesse momento, ele coloca por terra tudo aquilo que nós muitas vezes acreditamos da fé. A fé como sendo um sentimento lindo apenas. Mas ela nos leva, na concepção de Jesus, logo, a verdade sobre a fé, ela nos leva a uma prática de vida. Ele diz: fiquem atentos, pois se alguém errar contra você, se alguém for frontalmente contra a tua vida e esta pessoa se arrepender, ou esta pessoa pedir perdão, você vai ter de perdoá-la. E quando ele diz a quantidade de vezes, porque para o judeu o número 7 é um número completo. Foi em 7 dias que Deus fez todas as coisas. Não é a quantidade, mas é a intensidade. 7 na Bíblia mostra isso.
Então os discípulos de Jesus perceberam que Jesus estava dizendo: vocês devem estar dispostos a perdoar sempre que alguém te pedir perdão, sempre que alguém recorrer a você. E é nesse momento que os apóstolos dizem: para isso eu preciso de fé. Para ter um coração disposto a perdoar sempre, eu preciso de fé. E ele diz: Senhor, então dai-nos mais fé. Senhor, diante disso precisamos de mais fé. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, temos dito: Senhor, bom dia, bom dia. Senhor, eu preciso de mais fé para suportar isso. Eu preciso de mais fé para viver esse relacionamento. Eu preciso de mais fé para ser uma pessoa mais santa. Eu preciso de mais fé para poder perdoar alguém. Quantas vezes nós estamos responsabilizando Deus no sentido dele nos dar mais fé, enquanto na verdade não deve ser feita essa oração desta maneira. Jesus diz: vocês não precisam de mais fé. Não há mais ou menos fé. Mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a essa figueira: lança-te no lago, e ela será lançada. Então a questão não é se você tem muita fé ou se você tem pouca fé. Nesse caso, a questão é onde a sua fé está sendo colocada. Nós falamos ontem, no vídeo passado, que a fé genuína nasce da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E hoje nós falamos sobre onde colocarmos essa fé. Hoje o nosso desafio e a nossa decisão será: eu decido ter fé em Jesus. E a fé em Jesus é uma fé prática, é uma fé que me leva a perdoar, é uma fé que me leva a seguir Jesus, a seguir o seu exemplo de vida, a seguir as suas palavras, a aceitar a sua vida como verdade para a minha vida, como orientação para a minha vida. Aí entra uma coisinha interessante. Muitas pessoas estão querendo desenvolver uma espiritualidade sem um modelo. Eles olham para eles mesmos e eles têm como padrão os seus gostos. É uma espiritualidade à la carte, no sentido de você mesmo faz um emaranhado de coisas, uma colcha de retalhos, pega dali, pega daqui, e acredita que por estar se sentindo bem, isso é espiritualidade sadia. Precisamos ir para aquele que é a verdade. Precisamos olhar para aquele que é modelo, para aquele que suportou a tentação, para aquele que perdoou a traição, para aquele que deu a sua vida e mesmo assim em nenhum momento amargou o coração. Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus que foi enviado para salvar o mundo, o Filho de Deus que foi enviado para fazer com que as pessoas olhassem para Ele e conhecessem o Pai. A minha fé, ela é prática, e a minha fé olha para Jesus. É claro que nós precisamos ter autoconfiança, mas a minha autoconfiança tem que ser muito menos do que a minha fé em Jesus. É claro que precisamos ter uma boa visão de si mesmo, mas isso é secundário. A prioridade é colocar a minha fé em Jesus, porque quando os discípulos se viram, os apóstolos, se viram diante do desafio de perdoar, eles disseram: nós não vamos conseguir com
com a pequena fé que temos. E aí Jesus diz, não é a questão de mais ou menos fé, é a questão em quem você coloca, para quem você está olhando, quem é o modelo, em quem você deposita a sua fé. Somos desafiados, então, pelas Escrituras Sagradas, a depositarmos a nossa fé na pessoa de Jesus, naquele que veio ao mundo, naquele que foi enviado por Deus com uma missão, resgatar a humanidade, viver uma vida plena, viver uma vida como homem. A Bíblia diz no livro de Filipenses que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvazia-se, ele se oferece como Deus, sendo Deus, vivendo como homem, suportando as dificuldades, as aflições. Foi tentado no deserto, caminhou suportando todas as limitações da humanidade e mesmo assim foi vitorioso em todas as etapas. E aí ele olha para os discípulos e diz assim, não é uma questão de ter grande fé, mas em onde sua fé está depositada. Na pessoa de Jesus. E é por isso que nós vamos ver ele perdoando e ele estendendo a mão para a mulher pecadora. É por isso que ele tem paciência com os discípulos que todas as vezes, na maioria das vezes, não entendiam a sua missão, não entendiam o processo, não entendiam a mensagem. Certa feita, ele foi chegando em uma cidade e as pessoas vieram ao encontro e disseram, por favor, não entre aqui nessa cidade. Jesus foi rejeitado. E os discípulos, enraivados, raivosos, chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, permita que nós venhamos orar e o fogo do céu desça e destrua essa cidade. E Jesus olhou para eles e disse, que espírito sois? De quem vocês estão aprendendo? Como é essa história? O que é isso? Vocês aprenderam isso com quem? Qual o espírito de vocês? E os discípulos ficaram ali, quietos, confrontados. Jesus sabia ser rejeitado, porque ele no fundo sabia que as pessoas estavam perdidas. Jesus olhava para as pessoas com piedade, com compaixão. Ele oferecia para elas uma oportunidade de salvação, mesmo que elas rejeitassem. Haveria um dia que todos vão prestar conta, mas esse é o tempo de salvação. Esse é o tempo de anunciar a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, que olhem para Jesus. Às vezes eu vejo determinadas pessoas colocando tanta esperança e tanta fé em homens como nós, homens falhos, homens que têm os seus defeitos, pessoas brigando por homens com tanta facilidade, se desfazendo amizade, se desfazendo aliança, se desfazendo o respeito. Nós precisamos começar a colocar a nossa fé em Jesus. Eu decido colocar a minha fé em Jesus. E essa fé, ela é prática. O apóstolo Tiago, ele estava quando Jesus disse isso. O apóstolo Tiago diz, se você tem fé, mas não tem obras que respalde essa fé, então a sua fé é morta, ela não existe. Se você tem obras, mas não o faz pela fé no Filho de Deus, essas obras são irrelevantes. Então a nossa fé em Jesus é uma fé prática,
É uma fé que nos leva a perdoar. É uma fé que nos leva a agir conforme essa fé. Que Deus nessa manhã ou nesse dia, não sei quando você está vendo esse vídeo, nós estamos em uma mentoria espiritual. E eu quero dizer para você que não existe verdade fora da pessoa de Jesus. Não existe salvação fora da pessoa de Jesus. O mundo, as pessoas estão apontando para dentro deles, dizendo: tudo depende de você, o poder está em você. Mas isso é engodo, isso é mentira. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e a nossa fé repousa na pessoa dele, no seu sacrifício, na sua vida, no seu sacrifício e na sua ressurreição. Eu decido colocar minha fé em Jesus. Em meio ao mundo que se polariza com discussões humanas, em meio ao mundo onde as pessoas depositam a sua esperança em homens, por melhor que o homem seja, nunca vai superar a pessoa do Senhor Jesus. Nunca vai fazer a obra que o Senhor Jesus fez. E quando tivermos essa fé depositada em Jesus, poderemos dizer aos montes, poderemos dizer à figueira, poderemos dizer ao que estiver em nossa frente: saia do meu caminho, lança-te no mar, porque eu vou prosseguir seguindo a Jesus. Saia do meu caminho, lança-te fora, você não será obstáculo na minha caminhada com Deus, porque eu decido colocar a minha fé em Jesus. Colocando a minha fé em Jesus, não me escandalizarei. Colocando a minha fé em Jesus, não ficarei decepcionado. Colocando a minha fé em Jesus, não perderei a esperança na humanidade, porque Ele morreu pelos homens, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Somente alguém que coloca a fé em Jesus pode dizer o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Colocar a fé em Jesus é perdoar, mesmo quando as pessoas não nos pedem perdão. Colocar a fé em Jesus é orar o Pai Nosso naquela parte que diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos. É liberar a ofensa tantas vezes quanto for necessário, tantas vezes quanto formos ofendidos. É ser livre, é ter liberdade fornecida pela palavra de Deus. Por isso, nessa manhã, a decisão que tomamos é de colocar a fé em Jesus. Que Deus abençoe sua vida no dia de hoje. Que o Espírito Santo lhe conduza a colocar a fé em Jesus. Shalom a todos, graça e paz, e até o nosso próximo vídeo de mentoria espiritual. E se você acha que essa mensagem te ajudou, se você se sentiu tocado, se te abençoou, deixa aqui nos comentários: eu decido colocar minha fé em Jesus. E outra, compartilha com alguém, manda esse vídeo para alguém, copia o link, manda, marca a pessoa. Vamos compartilhar essa mensagem de transformação da parte de Deus. E assim contribuiremos para que a vontade de Deus se estabeleça. Porque a vontade de Deus é que as pessoas não se percam, mas que se salvem. E a salvação só por meio de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Graça e paz.